Bem-vindos ao The Deep Dive, o lugar certo para quem quer ir fundo no conhecimento, sem se perder em um mar de informações. É isso aí. The Deep Dive é pra você que busca aquele momento eureka. Aquela surpresa, sabe? Aquele insight que te faz ver as coisas de um jeito totalmente novo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na obra de Gustave Flaubert, especificamente em Madame Bovary. Um clássico da literatura. E prepare-se, porque a gente vai dissecar cada detalhe, cada símbolo, cada pista que Flaubert deixou pra gente. E aí, ponto para essa viagem. O foco da nossa imersão hoje é a trajetória inicial do Charles Bovary. Isso mesmo. Vamos acompanhar os primeiros anos de vida dele, o primeiro casamento, e, claro, um momento crucial em que a Emma Rowe entra em cena. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, juntando peça por peça, para entender a complexidade dos personagens e do contexto social da época. Exatamente. E no final você vai ter uma visão completa, profunda e, com certeza, surpreendente dessa obra-prima. Então, vamos começar do começo. A gente é apresentado ao Charles ainda na escola, numa situação, digamos, um tanto constrangedora. É verdade. Imagina só, o garoto chega na escola todo desajeitado e a primeira coisa que acontece? Ele perde o boné. Perde boné. Que começo, hein? E o pior é que o professor, furioso, decide punir a turma inteira por causa disso. 500 versos para decorar. Nossa, que exagero. E o Charles, coitado, o que acontece com ele? Ah, ele recebe uma punição especial, copiar ridículo som. Eu sou ridículo 20 vezes. Já dá pra ter uma ideia da personalidade do Charles, né? Tinha desse inseguro. Totalmente. E essa cena, por mais trivial que pareça, já revela várias coisas importantes. Primeiro, o ambiente escolar rígido da época, com punições severas e expectativas altíssimas. A pressão devia ser enorme para esses alunos. Sem dúvida. E a reação do Charles, ou melhor, a falta de reação, já mostra um pouco da passividade e da falta de autoconfiança que vão marcar a vida dele. E a frase ridículo sum, será que tem algum significado mais profundo? Com certeza. Se a gente analisar bem, essa frase já prenuncia temas que vão ser explorados ao longo do livro, como as expectativas sociais, o medo do ridículo e a dificuldade de se encaixar. Faz sentido. É como se essa humilhação inicial já plantasse a semente da insegurança que vai acompanhar o Charles por boa parte da vida. Exatamente. E essa insegurança mais tarde vai ser explorada pela Emma, consciente ou inconscientemente. Interessante. E depois dessa passagem pela escola, o que acontece com o Charles? Bom, ele termina os estudos e acaba se casando. Mas não é bem um casamento por amor, sabe? Ah, entendi. Um casamento arranjado. Mais ou menos. A mãe dele tem um papel bem importante na escolha da noiva. Uma viúva mais velha que ele. E como o Charles se sente com isso? Ele fica bem desanimado, na verdade. O livro descreve ele como um amargurado, corroído por arrependimentos, acusando o céu e invejoso de todos. Ele se fechou aos 45 anos, enojado dos homens. Nossa, que pesado. Parece que ele já estava desiludido com a vida bem cedo. E a descrição da primeira esposa dele também é bem reveladora. Ela era apaixonada por ele no começo, mas depois se torna amarga, irritante e nervosa. Imagino que as traições dele não tenham ajudado muito, né? É claro que não. E o silêncio dela, engolindo sua raiva num estoicismo mudo, mostra o quanto ela reprimia seus sentimentos, o quanto sofria em silêncio. Triste, né? Mas um reflexo da época, da falta de voz e de opções para muitas mulheres. Com certeza. Bom, vamos acompanhar o Charles agora na sua rotina com um médico no interior. E é numa dessas visitas a um paciente que as coisas começam a mudar para ele. Verdade. Ele vai até Lebertou cuidar de um senhor que quebrou a perna ao pé Rouault. E essa viagem é descrita com muitos detalhes, né? Sim, Flaubert capricha na descrição da paisagem. O frio da manhã, os pássaros quietos nos galhos secos das macieiras, os campos planos e acinzentados. E o Charles, como ele se sente durante essa viagem? A mente dele divaga, sabe? Ele se lembra dos tempos de estudante, pensa na vida de casado. Parece meio perdido entre o passado e o presente. E essa sensação de estar à deriva, será que é um prenúncio do que vai acontecer com ele? Pode ser. Flaubert é mestre em usar pequenos detalhes para criar uma atmosfera de suspense e prenúncio. E o que mais acontece nessa viagem? Ele vê um menino perto de uma vala em Vassonville. Um detalhe que parece insignificante, mas que pode ter um significado maior na trama. É, com Flaubert nunca se sabe, né? Exatamente, é preciso prestar atenção em cada detalhe. E essa visita ao Perrault era para ser uma coisa rápida, né? Sim, mas o Charles acaba voltando várias vezes para lá. E não é só por causa do paciente, não é mesmo? Ah, entendi. Ele começa a se interessar pela filha do Perrault, a Emma. Isso aí, e o Charles fica encantado com ela. Ele repara em tudo. Nos tamanquinhos dela, no barulho dos saltos no chão da cozinha. E essas visitas, que eram por obrigação, se transformam em momentos especiais para ele. Ele até se arranja todo pra ela, limpa as botas, coloca as luvas. Ele quer impressionar a Emma.
E a gente percebe que a atração do Charles pela Emma é muito sensorial, né? Ele se encanta pelos sons, pelos detalhes visuais. Com certeza. E Flaubert usa esses detalhes sensoriais para mostrar como a Emma desperta algo novo no Charles. E a esposa dele, como ela reage a essas visitas frequentes. Ela começa a desconfiar, né? Sente ciúmes. O livro descreve como ela a odiou por instinto. Forte, né? Sim. E a esposa do Charles tenta alertá-lo, faz comentários indiretas. Mas ele não percebe nada. Ele parece alheio aos sentimentos da esposa. E essa situação toda só piora quando a esposa do Charles morre. É verdade. E logo depois da morte dela, o Père Rouault vai visitar o Charles para pagar a dívida do tratamento. Ele leva um presente também, né? Sim. Um peru enorme. E ele tenta consolar o Charles falando da sua própria experiência com a perda da esposa. Ele diz que a dor diminui com o tempo. Isso. Ele fala que o tempo cura as feridas, mas que sempre fica uma lembrança, um peso no peito. E ele convida o Charles para visitar a fazenda de novo. Exatamente. E ele menciona que a Emma pensa no Charles de vez em quando. Opa, será que é só um comentário inocente? Com Flaubert nunca se sabe. Mas é claro que esse comentário deixa a porta aberta para um reencontro entre o Charles e a Emma. E o Charles volta para a fazenda, né? Sim. Ele encontra tudo meio parecido, mas agora as pereiras estão floridas e o Père Rouault está mais animado. E o Père Rouault trata o Charles com muita gentileza. É, ele se sente na obrigação de ser mais educado por causa da posição dolorosa do Charles. Ele fala baixo, como se o Charles estivesse doente, e até reclama que não fizeram uma comida especial para ele. Ele faz de tudo para agradar o Charles. E o Charles acaba rindo das histórias do Père Rouault, mas logo em seguida sente tristeza ao se lembrar da esposa. É, ele ainda está de luto. E o que acontece depois? Bom, o Charles começa a pensar em se casar com a Emma, mas ele fica hesitante, com medo de não saber como pedi-la em casamento. E o Père Rouault? Ele aprovaria esse casamento. Ele não se importaria de ver a Emma casada, na verdade. Ele acha que ela é inteligente demais para ficar na fazenda. E tem uma visão bem prática, né? Totalmente. Ele se preocupa com o futuro da Emma. E o Charles finalmente cria coragem para pedi-la em casamento. Sim. Ele gagueja um pouco, mas consegue fazer o pedido. E a Emma aceita. E aí eles se mudam para Tostes. É isso aí. E Flaubert descreve a casa nova, com riqueza de detalhes. Papel de parede amarelo canário, cortinas de chita branca com detalhes em vermelho, um relógio de Hipócrates na sala. E a gente descobre que o Charles tem um escritório cheio de livros de medicina. Sim, ele tem até o Dictionnaire de Sciences Medicales. Parece que ele leva a profissão a sério, né? É, mas a descrição da casa também mostra que o Charles e a Emma não são ricos, sabe? Eles levam uma vida simples. E essa simplicidade pode se tornar um problema para Emma, né? Exatamente. A gente já sabe que ela tem sonhos grandiosos. E para entender melhor os sonhos da Emma, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Sim. Vamos dar uma olhada na educação dela no convento. Ela passava horas na capela ouvindo as freiras cantarem e rezarem. E ela se emocionava com as imagens religiosas, com as comparações entre a alma e uma noiva Cristo e um esposo celestial. Ela era muito influenciada por essa atmosfera romântica e religiosa. Sem dúvida. Yeah. E ela lia livros religiosos como Janie do Cristianismo do Chateaubriand. Mas ela também cresceu no campo, né? Então ela conhecia a realidade da vida na É fazenda. verdade. E isso criava um conflito para ela. Ela se sentia atraída pelo drama, pelas tempestades, pelas ruínas, mas a vida no interior era monótona. E ela encontrava consolo em quem? No seu cãozinho ou de ali. Ela desabafava com ele. Sim. Ela acariciava a cabeça dele e falava, vai, beija a senhora, tu que não tens tristeza. Tinha. Ela já estava sofrendo. E a vida dela muda completamente quando ela vai a um baile em La Vaubyessard. Um baile que chique. É. E lá ela conhece um visconde charmoso que a convida para dançar. E ela sabe dançar valsa. Não, mas o visconde insiste em ensiná-la. E como a Emma se sente dançando com ele? Ela fica tonta, sabe? Tudo gira ao redor dela. As luzes, os móveis, as pessoas. É como se ela tivesse um sonho. E ela acaba se apoiando no peito do visconde sem fôlego. Nossa. Que momento. É, esse momento é muito importante para Emma. É como se ela tivesse um vislumbre de um mundo diferente, cheio de luxo e paixão. E depois da dança, o que mais acontece nesse baile? Ah, ela passeia pelos jardins, visita a estufa cheia de plantas exóticas, conhece os cavalos do Marquês. Tudo muito diferente da vida simples que ela leva em Tostes. Com certeza. E essa experiência da Vaubyessard desperta nela um desejo ainda maior por uma vida mais sofisticada, mais emocionante. E enquanto a Emma sonha com uma vida de luxo, o Charles tenta se manter atualizado na medicina. É, ele assina um jornal novo, La Ruche Medicale, mas acaba dormindo enquanto lê. Coitado. E a Emma fica decepcionada com a falta de ambição do Charles. Ela sonha com um marido famoso, reconhecido por todos. Mas o Charles é um médico simples do interior. Exatamente.
E ele se sente humilhado quando encontra um colega mais bem-sucedido. E Emma, como ela reage? Ela defende o Charles com unhas e dentes. Mas depois ela se sente envergonhada, né? Sim, ela percebe a diferença entre o marido que ela tem e o marido que ela gostaria de ter. E a Emma começa a esperar por um acontecimento que mude a vida dela. É como se ela estivesse esperando por um milagre. Ela fica ansiosa, esperando por um sinal, por uma oportunidade. Mas nada acontece. E ela começa a se sentir cada vez mais infeliz. Ela tenta emagrecer, perde o apetite. Ela está doente. O Charles acha que sim, É. ele a leva para consultar um médico em Rouen. E qual é o diagnóstico? O médico diz que ela está nervosa e recomenda uma mudança de ares. E o Charles decide se mudar. Sim, ele descobre uma vaga de médico em Yonville-Abbey e decide ir para lá com a Emma. E a história continua, né? Sim, e a gente fica na expectativa para ver o que vai acontecer com o Charles e a Emma nessa nova cidade. Bom, a gente viu nesses primeiros capítulos o começo da história do Charles e da Emma. Vimos como eles se conheceram, como se casaram e como a Emma está cada vez mais insatisfeita com a vida. E agora a gente fica com a pergunta: o que o futuro reserva para eles? Só lendo Madame Bovary para descobrir. É isso aí. E você, que está acompanhando a gente nessa imersão, o que você acha que vai acontecer? Quais são suas expectativas? Que conflitos você prevê? Dê seus comentários, suas dúvidas, suas teorias. A gente quer saber a sua opinião. E continue acompanhando o The Deep Dive para mais mergulhos profundos no mundo do conhecimento. Até a próxima!